Graças a paz, boa tarde. E Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz: Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente vê que nós temos tempo para tudo. O que nós precisamos é administrar isso, cada pessoa dentro de sua realidade, né? Eu quero aqui trazer um conselho sobre administrar o melhor tempo, né? Para ajudar mesmo algumas pessoas. E isso serve para mim, né? E serve para você. Mas primeiramente, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um caderno, uma agenda, né? Ou então um caderno. Eu particularmente prefiro, às vezes prefiro até mesmo caderno normal, que a gente pode fazer os próprios tópicos da gente e anotar. E importante também é você colocar esse caderno, a agenda, num lugar estratégico que você possa ver para que você abra e lembre da sua agenda de olhar, porque não adianta, né, a gente fazer toda a nossa organização e anotar, e aí a gente nem sequer olhar para a agenda, né, para o caderno. Isso já aconteceu bastante comigo. Deixava em lugares guardados, por exemplo, gaveta, em outros lugares que eu não via a agenda, então eu não tinha acesso, eu acabava esquecendo de ver o que eu tinha anotado. Então coloque no lugar estratégico o seu caderno de anotação e sua agenda, onde você irá anotar. Você vai organizar o seu dia, a sua semana, anotar os seus compromissos do mês e os compromissos do ano. Então, o que eu quero trazer aqui de dica para o dia a dia, né? É importante você anotar, você fazer tópicos, como eu falei, né? Colocar lá o tópico do seu dia, anota lá no seu caderno, dia tal, o dia hoje, né? Anotar o que você tem para fazer, mas você vai delegar essas tarefas de uma forma estratégica. O que é mais importante e urgente você precisa fazer primeiro. Então você lista lá o que é mais importante e urgente, e o que é importante, mas não é urgente, e o que não é importante. O que não é importante você pode fazer se sobrar tempo. Porque às vezes a gente perde muito tempo com o que não é importante logo, e o que é importante e urgente a gente acaba deixando para depois, e aí isso nos sobrecarrega. Lembrando sempre de colocar as obrigações em primeiro, né? Então, gente, é importante fazermos essa organização das tarefas do dia a dia com estratégia. Por exemplo, hoje é o dia de você lavar a roupa. Você é mulher. Hoje é o dia de lavar a roupa. O que eu vou fazer, né? Tenho que ter estratégia, porque eu não tenho só a roupa para lavar. Se você tem uma máquina de lavar, então você coloca a máquina com água, né, para lavar a roupa e tudo mais. Enquanto ela fica ali batendo, aí você já vai e faz as outras coisas que precisa ser feito, né? Questão de limpar a casa, fazer almoço, entendeu? Você faz assim, com estratégia, para que você não perca tempo. Porque eu já errei muito nisso de colocar a máquina para lavar, né? Eu moro com a minha mãe, mas eu que lavo minhas roupas. E é uma obrigação minha. Então já errei muito nisso, de colocar a roupa na máquina, tá ali lavando, e sabe o que eu ia fazer? Eu simplesmente ia pro celular, ficava ali nas redes sociais. E isso não ajuda, porque a gente perde tempo para outras coisas, né? A gente perde tempo de fazer, enquanto eu podia estar fazendo outras tarefas, outras coisas que eu tinha para fazer, eu estava ali porque eu achava que eu fazia depois e tal. Isso é um erro. Aí para a semana já um conselho bem importante, né? Que você vai colocar um tópico lá no seu caderninho. Domingo, segunda, terça, quarta
quinta e sexta e sábado. Aí você vai colocar lá os compromissos que você já tem, que você já sabe que tem, você coloca domingo aqui, o que eu tenho de compromisso, o que eu vou fazer, coloca lá no seu caderninho. Importante já aqui, escolher qual dia da semana você vai, no caso que eu falei de lavar roupa, você vai escolher um dia da semana para você lavar roupa. Assim você não terá problema com roupa suja, né? Então você escolhe um dia da semana para lavar a roupa e você anota, para que você possa ter essa organização mais detalhada. Na segunda você coloca o que você vai fazer, tudo mais, lembrando o nível lá de importância, terça, quarta e sexta também. E um conselho que eu dou para aliviar essa semana ou seu dia seguinte é você colocar, delegar as tarefas, né? Anotar as tarefas que você tem para fazer, as mais importantes logo, né? Mais importante, por exemplo, lavar roupa é algo muito urgente e importante que você vai precisar. Então você faz isso com antecedência, você anota e você faz as coisas mais importantes primeiro, com antecedência, para que você possa aliviar mesmo seu amanhã. Se você deixar para depois, você pode ficar sobrecarregado, porque no outro dia você já tem outras coisas para fazer. Então, se você deixar o que você tem que fazer hoje para amanhã, isso já pode afetar na sua rotina, na sua organização. E outra coisa que imprevistos acontecem. E quanto mais a gente administrar nosso tempo, com antecedência, a gente fazer as coisas que realmente precisa com antecedência, se um imprevisto acontecer, a gente pode solucionar melhor, né? E também, se caso um imprevisto acontecer, a gente precisa se perguntar, né? Se pode ser resolvido por outra pessoa ou se pode ser resolvido só por você mesmo. Se é só resolvido só por mim mesmo. Isso também pode ajudar. Aí tá, feita aquela sua tabelinha, né? Do domingo, segunda, sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. Aí você, lembrando que tem que deixar espaço para você anotar os seus compromissos. Aí você vai anotar, fazer outro tópico, aí você coloca para um mês. Coloca o nome do mês. Aí você vai anotar os seus compromissos já marcados para um mês. Por exemplo, né? Uma conta que você tem que pagar no outro mês, digamos assim, você tem uma conta para pagar no próximo mês, aí você anota lá o dia, né, na parte aqui do mês, você anota o dia para pagar a conta lá no canto do mês, para que assim você não venha esquecer. Isso pode lhe ajudar, assim, da mesma forma, um compromisso que você tem. Aí para o ano, você anota alguma meta que você tem para cumprir num determinado ano, né? Nesse ano que nós estamos, então você já anota aí quais suas metas, né? Você anota aí e algum compromisso também. Por exemplo, tem compromissos, né, que temos, que é pro ano, que a gente diz assim, pro ano, porque é uma coisa que é a longo prazo, né? É uma data que é mais lá pra frente. Então, já anota aí também. Igualmente a questão da meta. Outra coisa, gente, só ajeitar aqui. Eu coloquei aqui um toque também, que eu anoto aqui o estoque, né? Tenha tempo para você mesmo, porque é importante. Muitas mulheres, né? Muitas jovens, às vezes é muito atarefada e às vezes não tira tempo para se cuidar, para fazer algo que gosta. Então, isso é importante. Nós tirarmos um tempo também para nós fazermos algo que nós gostamos, fazer algum hobby, né? Não sei. O que vocês gostam, falam que é melhor para vocês, o que vocês se sentem bem fazendo, sabe? Fazer algo que tirar um tempo, nem que seja, vocês dizem assim, mas
minha semana é muito corrida, tem isso, tem aquilo. Então, gente, reserve o feriado, reserve o dia que não tem muita coisa para fazer. Então, você reserva esse dia para se cuidar ou fazer algo que você gosta, que isso irá fazer bem para você mesmo. Lembrando que esse dia você pode, né, praticar exercício físico, se você gostar, mas também por questão da saúde, porque a gente também precisa cuidar da nossa saúde. Então, isso aí de fazer exercício, fazer o nosso devocional, vocês podem também estar organizando lá naquele tópico lá da semana, de segunda a sábado. Você pode estar lá colocando lá o momento devocional que tem para fazer. Já anota lá na segunda a sábado, porque o devocional nós temos que fazer diariamente. E se a prática de exercício também for algo que você precisa muito, você coloca lá também o seu momento de exercício, anota lá. Lembra sempre de colocar a agenda ou o caderno no lugar que você venha e vê lá. Isso vai até facilitar para quando você for marcar algum compromisso, alguma coisa, e você vai dizer assim, você não vai dizer supetão, posso, não sei o que, não. Você vai lá olhar na sua agenda e ver o que você pode, para qual dia você pode marcar tal coisa. Isso vai te ajudar. Então, continuando aqui, eu coloquei outro tema aqui, outro tópico, né? Tenha tempo para Deus, que é a parte, né, do devocional. Todo dia você pode colocar lá na sua agenda, que nem eu falei, né? O seu devocional. Então, é assim, você tira um tempo, escolhe um tempo de cada dia para você dedicar na palavra de Deus. E se é muito corrido, você pelo menos lê um versículo por dia. Então, quando você puder, assim, um horário, assim, um dia que não tiver muita coisa para fazer, um feriado, um final de semana, aí você escolhe para ler a Bíblia e estudar, entendeu? Onde você vai se aprofundar mais e você vai orar mais nesse dia. Você começa colocando 1 hora, pelo menos, por dia. E outra coisa, frequentar a igreja também e se dedicar tempo a Deus. Porque muitas vezes você não tem tempo, né, em casa, de orar, ler a Bíblia e tal, mas aí tem um culto. Então você vai. Lá você vai estar dedicando seu tempo a Deus também. E eu esqueci de ler umas frases aqui que eu tinha colocado aqui, ler frase, porque eu quero ler aqui com vocês, compartilhar umas frases que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui agora, tá, gente? Que ela tá esquecendo. A primeira frase é sobre tirar o tempo para você mesmo. Essa frase ela é muito impactante. Direção. Lembre-se de que, se você não der tempo para si mesma, o próprio tempo será cruel com você, na saúde, na aparência e no seu estado de espírito. Para você ver como é importante você tirar o tempo para você mesmo, você se cuidar, fazer exercício, se cuidar mesmo, e fazer o que você gosta também, né? E a outra frase é sobre ter tempo para Deus. Diz assim: muitas vezes encontramos tempo até mesmo para trabalhar para Deus, porém é comum não encontrar nenhum para estar com Ele. Essa frase, ela me impressionou bastante, porque realmente é assim. Às vezes a gente tem cargo, né? Coisas que é em prol do reino de Deus, a gente faz e trabalha para Ele, mas às vezes a gente tirar aquele tempo pra gente estar com Ele em oração, em comunhão com Ele, às vezes a gente não faz isso. Então é que nessa frase está dizendo aqui, às vezes a gente tem tempo para trabalhar para Deus, mas a gente não tem nenhum tempo para estar com Ele. Então que nós vamos refletir sobre isso. E eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu espero também não ter esquecido de falar alguma coisa. E eu espero ter ajudado de verdade vocês. E eu peço que vocês deixem seu like aí.
símbolozinho legal. E quem não é inscrito, se inscreva para mais vídeos. E até o próximo vídeo.